Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 1. Escreve ao mensageiro da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser emissários e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Iaú. Amém não? Podeis vos assentar, igreja. Amada igreja do Salvador Iaúspa, estejais atentos para ouvir e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do Salvador Iaúspa em nos trazer esta palavra para a salvação de nossas almas. Porque Iaúspa, o nosso amo, ele é extremamente zeloso. Ele é capaz de repreender e até castigar a todos quanto ele ama. É Iaúspa que julgará os vivos e os mortos. Então, amada igreja, Iaúspa, ele mostra para nós que ele é um ser extremamente zeloso. Ele é capaz de repreender e até castigar a todos quanto ele ama. E ele é aquele que nos julgará, pois diz a palavra que Iaúspa, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele dará a cada um segundo as suas obras. Ele mesmo disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E ele adverte e desperta a tua igreja através de um alerta, dizendo: como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei. Só que são poucos os que estão se esforçando para guardar a palavra da paciência que Iaúspa tem nos ensinado, que nós venhamos viver por meio da emuná. Irmãos, Iaúspa, ele está em busca dos verdadeiros adoradores. E ele reconhece como verdadeiro adorador aquele que vive de toda palavra que tem saído da sua boca. Ele afirma dizendo que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Então nós temos que vigiar e guardar o que nós temos recebido por meio da revelação do Ruach Kodesh, que é o Espírito da verdade, para que de modo nenhum venhamos perder aquilo que já temos recebido. Porque naquele dia, Iaúspa, irmãos, infelizmente, ele vai decepcionar bilhões e bilhões de pessoas que vão ter que se comparecer diante dele. Ele tem irmãos vindo aqui na terra para dar testemunho da verdade, para ensinar os seus seguidores a necessidade de viver
sendo disciplinados pelo seu Espírito, porque o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, e é ele que nos ensina a viver em verdadeira justiça e pureza de caráter. Ele não permitirá que naquele dia entre no teu reino aqueles que estão vivendo uma vida desordenada, vivendo uma vida fora do perfil do caráter que Yahushua está nos oferecendo. Yahushua, irmãos, ele conhece as nossas obras, ele sabe das obras de cada um de nós, e perante o que ele diz na tua palavra, naquele dia nenhum dos que têm ouvido a sua palavra se tornarão impunes se não obedecer, enquanto estão vivendo aqui na terra. Esta é uma mensagem fiel e digna de toda a nossa aceitação, amada igreja. Nós temos que abrir os nossos corações, irmãos. O nosso trabalho tem que ser um trabalho de um povo que tem compromisso com a verdade, mantendo uma vida de compromisso com aquele que veio nos dar o exemplo pela qual devemos ser imitadores do seu viver aqui na terra. E Yahushua, ele mostra nesta palavra que ele sabia das obras dos amados irmãos que estavam na Ásia. Ele contemplava a paciência e o zelo dos irmãos que estavam na Ásia, ali na cidade de Éfeso. E diz a palavra, amados irmãos, que esses irmãos, diante do extremo zelo que eles tinham, eles não podiam sofrer os maus. E eles contemplaram que de fato aqueles que caminhavam juntamente com eles, havia no meio deles pessoas que eram mentirosos. E nós temos que vigiar também, irmãos. E Yahushua, ele deixava bem claro para todos os seus seguidores que eles deveriam vigiar para não cair em tentação. Nós temos que ter paciência, irmãos, e perseverar firmes na emuná, sendo obedientes a Yahushua até a morte. Porque Yahushua, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Yahushua, ele nos deu um exemplo através do testemunho de vida que ele nos deu quando veio aqui na terra, de que devemos ser fiéis, sendo obedientes à sua palavra até a morte. Mas infelizmente, diante de tantas batalhas, lutas e aflições, se a igreja não se preocupar em viver uma vida de comunhão com Ele, procurando se revestir de toda a armadura da palavra da verdade, a igreja corre o risco de naquele dia ser decepcionada por Yahushua quando ela tiver que se comparecer perante o tribunal dele. Porque Yahushua, ele disse: naquele dia muitos me dirão: em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não operamos sinais, prodígios e maravilhas. Então Yahushua irá dizer abertamente a todos quanto têm cometido iniquidade: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que deixastes a caridade. Apartai-vos de mim, vós que perdestes a paciência. Então, amados irmãos, nós temos que trabalhar
pelo nome de Yahushua e não podemos nos cansar, porque o mesmo Espírito que guiou os irmãos que estavam na cidade de Éfeso é o mesmo Espírito que está nos guiando aqui também. Nós temos recebido um espírito de pureza, não um espírito de imundícia. E Yahushua, ele via que aquela igreja que estava na cidade de Éfeso, ela tinha um bom testemunho por um lado, mas por outro, e Yahushua tinha que repreender ela. Semelhantemente é como nós vemos, a maioria dos irmãos dão bom testemunho numa parte, mas por outra, Yahushua, ele sempre vê em nós oportunidades de estar nos exortando a trabalhar e perseverar, dando testemunho da verdade, através da obediência. Não podemos achar que o que estamos fazendo já é o suficiente para que tenhamos condições de sermos convencidos que o que estamos fazendo já é o suficiente. Irmãos, se nós formos comparar o que os nossos amados irmãos do passado fizeram, nós deveríamos nos envergonhar, porque em vista do que eles fizeram, nós não estamos fazendo absolutamente nada. O que cabe à igreja de Yahushua desses últimos dias é se esforçar, ter bom ânimo e perseverar firme, trabalhando a tempo e fora de tempo, procurando permanecer firme e constante e sempre abundante na obra do Salvador Yahushua. Como que está a caridade dos irmãos de uns para com os outros? Como que está a caridade de Yahu reinando em vossos corações de uns para com os outros? A igreja que estava na cidade de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que diante do zelo que ela tinha, ela não podia sofrer os maus, mas ela provava aqueles que de fato, infelizmente, parecia ser verdadeiros, mas eram mentirosos. A igreja que estava em Éfeso, ela sofria e tinha paciência, e estava constantemente trabalhando pelo nome de Yahushua, de maneira incansável. Mas Yahushua, ele viu que a igreja dele precisava voltar às primeiras obras da caridade. Irmãos, de nada adianta para cada um de nós estarmos aqui reunidos, se nós não abnegarmos da nossa vontade para fazer a vontade do Altíssimo Yahu. Yahushua, ele disse: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Você está se esforçando para guardar a palavra da caridade, procurando sofrer, se necessário, o dano, procurando sofrer, se necessário, para não fazer com que o teu irmão venha sofrer? Porque nesta terra nós temos, irmãos, que entender que assim como Yahushua, ele levou sobre si as nossas cargas, as nossas dores, as nossas enfermidades, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e perante a palavra de Yahushua não havia entre nós um justo sequer na face desta terra, mas ele
renunciou-se a si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, para nos dar o exemplo de que nós temos que, se necessário, por meio da caridade, darmos a nossa vida pela vida dos nossos irmãos. E Yahushua, ele deixou bem claro aos seus seguidores: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, irmão, de dar a alguém, de ofertar a alguém a sua vida pela vida dos seus amigos ou até mesmo dos seus irmãos. O nosso amor tem que ser um amor, irmãos. A nossa caridade tem que fazer a diferença entre nós. Entre nós não pode haver dissensões, entre nós não pode haver contendas, entre nós não pode haver invejas, não pode haver porfias, que é disputa de superioridade. O Espírito da verdade que habita em nós é o mesmo que está em cada um de nós. E nós temos, irmãos, que abrir os nossos corações, porque aqui no reino de Yahushua nós não estamos disputando quem é o melhor ou quem é o maior no reino de Yahushua. E Yahushua, ele deixava bem claro: aquele que quiser ser o maior deve ser o servo de todos. E quando nós ouvimos uma mensagem desta, você está disposto a servir com caridade a seus irmãos? Assim como Yahushua é, nós, os discípulos, nós, os seus servos, devemos ser também. Porque ele disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Mas ele alertou e deixou bem claro aos seus seguidores: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu amo. Nós somos imitadores daquele que veio aqui na terra dar testemunho da verdade, igreja. Ele disse na tua palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra, a minha doutrina, os meus ensinamentos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Nós estamos seguindo aquele que é o nosso descanso, porque diz a palavra que se alguém está em Yahushua, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Yahushua, ele deve viver como Yahushua viveu. Aquele que diz que conhece a Yahushua e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nós temos que abrir os nossos corações, irmãos. Yahushua, ele tinha para com a igreja de Éfeso uma exortação, uma repreensão, para corrigir aqueles irmãos. Sabe por quê? Olha o verso 4: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Quantos de nós, irmãos, que quando nós nos abraçávamos, nós abraçávamos com um sentimento de caridade, aquele sentimento, aquele afeto, aquela comunhão.
Hoje, muitas das vezes, nós vamos nos saudar com ósculo de pureza. Muitas das vezes, nós estamos frios. Muitas das vezes, nós estamos como que fazendo algo como obrigação para o reino de Yahushua. E Yahushua, ele deixava bem claro aos seus seguidores, irmãos, que assim como ele é, os seus seguidores devem ser. E Yahushua, ele nos amou de tal maneira que ele deu-se a si mesmo por todos nós, para nos remir de todas as nossas iniquidades, de maneira que ele ofereceu-se a si mesmo como oferta viva de propiciação pelos nossos pecados, para purificar para si um povo especial, zeloso, cheio de caridade. Um povo cheio de caridade. Não é um povo cheio de orgulho, um povo que procura fazer a sua própria vontade e não a vontade que Yahushua está nos ensinando. Irmão, seguir a Yahushua, ele só dá virtude para aqueles a quem ele obedece. E Yahushua, ele dá do Espírito dele a todos quanto lhe obedece. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, aquele tal, ele não tem como praticar a caridade. Porque o Espírito de Yahushua é caridade. E hoje ele está nos exortando aqui que ele tem contra nós, que nós temos deixado a primeira caridade. Quantos de nós que chorávamos em busca de uma alma, desesperados de dia e de noite atrás de uma alma. Tamanha era a obra do Espírito de Yahushua nos convencendo a buscar um pecador para a sua presença. Mas a igreja de Yahushua desses últimos dias, ela tem se esfriado na caridade. E Yahushua está nos exortando que ele tem contra nós, que nós temos deixado a primeira caridade. Quem reconhece que você tem deixado a tua primeira caridade, diga aleluia. Eu reconheço, irmãos, que eu também não tenho demonstrado a mesma caridade que eu tinha há 22 anos atrás. E Yahushua, ele está nos exortando: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amada igreja do Salvador Yahushua, vós que tendes ouvidos para ouvir a voz do Espírito da verdade, não endureçais os vossos corações, porque aquele que nos exorta, ele é extremamente zeloso, e ele não se deixa escarnecer. Ele revela para nós que aquele que semear na carne, ceifará a morte, e aquele que semeia no Espírito, reconhecendo que de fato você precisa voltar às primeiras obras. Quantas pessoas que pensam que está cheio do Ruach Kodesh, que é o Espírito da verdade, e quando você fala em línguas, dá uma piruleta, sai rodopiando. Não! Está cheio do Espírito da verdade, está cheio do Espírito da caridade, está cheio de caridade, está cheio de compaixão, está cheio de piedade. De nada adianta para nós trabalhar de forma incansável para o reino de Yahushua se nós não demonstrar que nós estamos fazendo pela caridade tudo quanto estamos fazendo. Yahushua está aqui, irmãos, nos exortando.
Lembra-te, pois, de onde caístes. A cidade de Nínive, ela foi exortada pelo profeta Ioná. E o profeta exortou aquela cidade pelas palavras dirigidas pelo Espírito do Altíssimo Yahú. Aquele povo se arrependeu, aquele povo se consagrou, se converteu, abandonou suas maldades, procurou demonstrar um zelo pelas palavras que foram anunciadas a eles com exortação. Aquele povo passou a ter atitudes diferentes. Mas com o passar dos tempos, aquele povo foi se perdendo. Aquele povo foi perdendo as características do seu arrependimento. E foi deixando o orgulho, foi deixando a avareza, foi deixando as coisas pecaminosas entrar dentro do seu coração. O coração já estava endurecido pelo engano do pecado que entrou dentro do coração deles. Quando do arrependimento deles, eles fizeram de tudo para agradar o Altíssimo. Mas no decorrer do tempo, aquele povo foi se perdendo, se contaminando, amando a impureza, amando a maldade, se conformando com a maldade. E o Altíssimo, ele contempla a maldade daquele povo. E o Altíssimo, ele promete que destruiria aquele povo. O Altíssimo, ele é capaz de se arrepender do mal que haveria de fazer contra nós, se nós se arrepender. Mas se nós não se arrepender, nós corremos o risco de ser punidos por aquele que é Espírito. Vamos resistir o Espírito da verdade e continuar vivendo da forma que nós estamos vivendo? Aleluia! Irmãos, nós estamos rodeados de uma multidão de pessoas que estão conformados com as concupiscências da carne. Estão dando liberdade para que o pecado reine em seu corpo mortal. A igreja de Yahushua precisa abrir o coração para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do Altíssimo Yahu, que é o Espírito da verdade que fala conosco. Ele sabe das nossas obras, mas ele tem algo contra nós. Ele quer que nós voltemos à primeira caridade. Aquele que ama, ele tudo suporta. Aquele que ama é aquele que tem o mesmo Espírito que Yahushua tem. E Yahushua, ele deu-se a si mesmo para poder vir aqui e levar sobre si o castigo que nos traz a salvação. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Tamanha foi a demonstração do seu amor para com a salvação de nossas almas. E agora ele cobra de nós, irmãos, que ele quer que nós estejamos voltando a praticar as primeiras obras que nós praticávamos. Quantos de nós que não tem mais prazer de abrir a boca para falar para o pecador que ele precisa se voltar para alcançar a salvação da sua alma? A igreja dos dias de hoje, ela está perdendo as características do seu arrependimento. E o Espírito da verdade, ele fala conosco aqui: arrepende-te, pois, ó meu povo, e volta a praticar as primeiras obras.
Yahushua, ele está em busca de verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que procura viver temendo a Yahuwah e guardando a sua palavra. Hoje, irmãos, com a modernidade da informação, da tecnologia, muitos de nós, irmãos, estamos deixando o inimigo roubar o nosso tempo. Muitas das vezes estamos deixando o inimigo até mesmo ocupar os nossos corações. E a palavra diz que não há nenhuma associação do fiel com o infiel, da luz com as trevas. E não podemos viver uma vida de modo que nós venhamos nos prender a um viver pecaminoso. Igreja, volta a praticar as primeiras características do teu arrependimento, praticando as primeiras obras através de um coração sincero e verdadeiro ao Criador. Já é tempo da igreja se despertar, porque aquele que há de vir virá, ele não tardará, e ele vai vir para buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que não está desprezando a palavra. Se queremos naquele dia ser reconhecidos como filhos do Altíssimo, vamos praticar a caridade de uns para com os outros. A caridade tem que começar daqui. Meu irmãozinho está sofrendo, eu vou sofrer junto com ele. A minha irmãzinha está sofrendo, eu vou sofrer junto com ela. Mas hoje, infelizmente, muitas das vezes é assim. O irmãozinho está sofrendo lá de joelhos dobrados. Cadê a igreja para se unir em oração? Cada um para si. Irmãos, uma igreja que não persevera, unanimemente unida com toda a oração e súplica no Espírito, dando liberdade para que o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade, esta igreja se torna vulnerável e uma presa fácil diante deste leão feroz que é o diabo, que quer nos tragar vivos. A vida de 12 seguidores de Yahushua do passado incomodou os habitantes da terra inteira. Se o nosso viver estiver no propósito de agradar a Yahushua, esta cidade tem que ser sacudida pelo nosso testemunho. As irmãs têm que dar testemunho da verdade. Tem que andar de forma que o falar de vocês, o viver de vocês, os irmãos, tem que andar dando testemunho da verdade. Muitas das vezes a palavra diz assim, irmãos, Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Yahuwah e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos o reino desta terra e deixamos por último o reino dos céus. O Altíssimo, ele fala conosco: se não te arrependerdes, ele vai riscar o nosso nome do livro da vida. Porque com o Altíssimo não tem meio termo, ou se arrepende ou tem o nome riscado do livro da vida. Porque ele diz na tua palavra: bom seria que a igreja fosse fria ou quente, mas se a igreja andar cocheando entre dois pensamentos como uma igreja morna, esta igreja será vomitada na presença do Salvador Yahushua naquele dia que ele estiver assentado sobre um alto e sublime trono. Porque naquele dia ele vai dizer: eu nunca te conheci, eu não sei quem sois vós.
cada dia que passa, irmãos, nós temos que se purificar mais ainda. Aquele que é puro se purifica mais ainda. Aquele que está se esforçando para orar, ore mais ainda. A purificação, irmãos, ela começa de dentro para fora. E se nós não vigiarmos, muitas das vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, as irmãs com saionas grandes, com roupas decentes, os irmãos bem arrumadinhos, com roupas decentes, na hora que está na presença do Salvador. Mas lá dentro do teu lar é assim? Lá no teu trabalho é assim? Assim como nós estamos dando testemunhos de pessoas tementes ao Altíssimo aqui dentro desta casa de oração, nós temos que dar testemunho. Lá no meu trabalho as pessoas falam assim: oh, como você consegue trabalhar com essa camisa de manga comprida e ainda com esse jaleco por cima? Você está ficando louco trabalhar desse jeito. Irmãos, eu sofro o que tiver que sofrer para dar testemunho da verdade. E o que nós estamos sofrendo não é nada diante do que os nossos irmãos sofreram. Então, igreja de Yahushua, aquele que é a caridade, ele quer que nós estejamos praticando a caridade de uns para com os outros. Porque aquele que diz que ama seu irmão e não pratica a caridade para com ele, infelizmente o Altíssimo, ele vê que aquela pessoa, ela está usando de engano. Porque o Altíssimo, ele diz que aquele que diz que ama o Altíssimo Yahu e não ama seu irmão é mentiroso. Quem recebe esta palavra e vai observar como que está as características do teu arrependimento para viver através de dar testemunho da verdade, diga aleluia. Quem recebe esta palavra escrita na tábua do teu coração espiritual, diga aleluia. 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 Então vamos, irmãos, dobrar os joelhos para agradecer por esta palavra, para nós voltar para os nossos lares. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos irmãos de outros estados. Ó amado Salvador Yahushua, louvado e exaltado seja sempre o teu nome eternamente, pois tu és aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Nós estamos agradecidos pelas palavras das quais tu trouxestes aos nossos corações aqui nesta noite. Abençoa cada vida que nesta noite ouviu a tua voz. Tira do nosso coração toda hipocrisia. Tira do nosso coração toda heresia. Ajuda a tua igreja a dar testemunho da verdade aqui na cidade de Sertãozinho. Ajuda os irmãos do Pernambuco, os irmãos do Sergipe, os irmãos do Piauí. Abençoa, meu amor, a vida espiritual de toda a tua igreja que está na nação brasileira. Fortalece os irmãos ali
Hélio Cardoso, abençoa os irmãos pernambucanos, os irmãos alagoanos, abençoa toda a tua igreja da nação brasileira e do exterior. Assim te louvamos e te exaltamos hoje e para todo sempre. E a amada igreja do Salvador Yahushua, de todo o coração, diga aminão. Aminão. Vamos nos despedir, irmãos. Aleluia. Quem vai praticar a caridade de uns para com os outros, não somente para conosco que está aqui, mas para com os demais de fora, diga aleluia. A Shalom celestial do Salvador Yahushua, o Rei eterno, seja sobre a sua igreja, daqui da cidade de Sertãozinho e de todos os lugares onde